A mensagem, ela é curta e profunda, acredito. Ele começa dizendo assim: previna a si mesmo. É desse livro Trajetória para o Cristo. Previna-se a si mesmo. Ao amanhecer, vou encontrar um intrometido, um mal agradecido, um insolente, um astucioso, um invejoso e um avaro. E procurava de todas as formas não ser arrogante, porque a arrogância sustenta-se apenas na ignorância e na ilusão. Cada um vive apenas o momento presente, breve, o mais da vida, ou se já viveu, ou está na incerteza. Exíguo, pois, é o que cada um vive. Exíguo o cantinho da terra onde vive. Exígua até a mais longa memória na posteridade. Essa mesma transmitida por uma sucessão de homúnculos morrediços que nem a si próprio conhece, quanto menos alguém falecido há muito. E aí possuía um espírito conciliador que, certa feita, descoberta uma conspiração contra o império, e como seu mentor foi executado sem seu conhecimento, e lamentou a perda da possibilidade de perdoar o traidor. Após entregar-lhe a correspondência do conspirador, ele queimou-a sem lê-la, e quando seus pares do império não entenderam a atitude, disse: sempre que você se desentender com alguém, lembre-se que em pouco tempo você e o outro estarão desaparecidos. Então, o que é que essa mensagem quer nos ensinar? Que a arrogância é uma atitude que vai nos levar a situações desarmoniosas, conflituosas, que a gente não pode, ou melhor, a gente não deve ser mal agradecido, que a gente não deve, que poder a gente pode tudo, porque afinal de contas nós temos livre-arbítrio. Mas isso é uma mensagem que chama a desafiar a cada um de nós, dentro da existência perene, transitória, que a gente deve buscar suavizar, não resistir, nem desafiar o tempo. O que adianta ser arrogante, o que adianta, na incerteza que vivemos, o momento presente, que é breve. Então, ele nos chama a executar de uma forma mais tolerante, mais compreensiva, porque a gente sabe que a vida não é de facilidade, a vida é efêmera. Alguns momentos, principalmente a própria arrogância, é uma situação de efemeridade. Então, o que a gente precisa é estar com o outro,
relacionando-os, porque ele chega no final e diz que vamos falecer, vamos morrer. E para que levar para a vida espiritual ainda essa arrogância que a gente está tendo, essa experiência nesse cantinho chamado terra? Então vamos, é como quem diz, vamos acabar agora, aqui agora, com esse adversário, com essa situação de conflito. E a palavra-chave é o arrependimento e o perdão, acima de tudo. Porque tudo que nós estamos aqui, um olhando para o outro, tudo é ilusão. Isso é ilusão. Essa personalidade que nós estamos carregando hoje é uma ilusão. E uma decepção muito grande que nós vamos ouvir em complementação da mensagem da noite de hoje, que Diego vai trazer para nós, que não adiantou ser arrogante numa existência perene e efêmera. Então, nós vamos ouvir essa lição com a continuidade. Então, Diego, seja bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite, Jagenu. Boa noite a todos. A todos vocês que estão aqui presentes na live, né? A gente esteja aqui todos vibrando num só pensamento, num só objetivo, né? Para entender, buscar compreender a mensagem que o nosso irmão Diego irá apresentar para nós. E, acima de tudo, convido a vocês a sempre estar consultando esse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que a cada momento que a gente vai fazer uma consulta nesse maravilhoso livro, desperta em nós valores que a gente imaginava que não tínhamos, mas temos, está dentro de nós. É só fazer uma busca interior. Meu irmão João, paz no seu coração. Então, gente... Meu irmão, muita paz para você, meu irmão Genô, e para todos que fazem parte desta sala. Eu apenas estou tomando a ousadia de me anteceder à fala do Diego para o cumprimento de uma missão, que é uma das mães do Diego, que é minha esposa, para o qual nós temos a honra, a alegria e a satisfação de tê-lo como um filho querido. Pronto. Então ela está mandando que eu transmita, não só para ele, mas para todos, a alegria dela em saber que Diego está fazendo parte hoje desta sala. E eu endosso as palavras de minha companheira, desejando ao nosso irmão Diego muita paz, muita saúde. Então, infelizmente, nós estamos um pouquinho afastados por questões que todos já conhecem, mas estamos aqui vibrando e torcendo para que não só o querido irmão Diego, mas todos que fazem parte da sala sejam abençoados e acolhidos pela espiritualidade superior. Muita paz, meu irmão, e boa sorte para todos. Me desculpe, meu irmão Agenor. Nada que é isso, rapaz. Que é isso, fique à vontade. Então, gente, nós vamos agora fazer a nossa prece, né? Dar boa-vinda a todos vocês. Sejam acolhidos nessa sala de estudo, Francisco Cândido Xavier. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir a Deus Todo-Poderoso que, neste momento, possa nos envolver nessa psicosfera de estudo, que a gente possa abrir as comportas das nossas inteligências, que a gente possa diminuir essa resistência que a gente ainda tem sobre o erro, sobre o mal, e vamos vivenciar o bem, porque a lição de hoje será uma reflexão de todos aqueles que nós fizemos agora a leitura da arrogância, que todos aqueles que são arrogantes na sua experiência física, levam consigo esse desânimo, essa frustração que deveria ser diferente e não foi. Mas como a doutrina espírita é progressiva,
nos dá a oportunidade da reconciliação conosco mesmo, temos essa oportunidade de se reconciliar e modificar os nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. E assim, Senhor, ilumine a mente e o coração do nosso expositor da noite de hoje, para que ele leve e nos traga essa mensagem dessa realeza terrestre, que seja compreensível para os nossos ouvidos, para o nosso entendimento. Que a tua paz, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, esteja sempre conosco, hoje e sempre, nos envolvendo nessa energia de amor, de compreensão, de estudo, de entendimento. Abençoe hoje e sempre e ilumine o nosso irmão Diego. Paz sempre no coração. Querido Diego, boa noite mais uma vez, boa noite a todos mais uma vez. Você tem numa faixa de 45 minutos a 50, e aí, tiver a oportunidade, tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma dúvida, você expõe aí, auxilia os nossos ouvintes que estão participando, e no final, já estou lhe antecipando a sua prece final, para que deixe aqui registrado nesta noite de hoje. Muita paz, meu irmão. Deixarei a palavra com você, para que você faça a sua exposição. Que Deus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva. O áudio está bom para vocês ou está distante? Está tranquilo, né? Então vamos lá, né? Agradecer o convite, porque eu acho que eu estive, na verdade, nessa sala há muitos anos atrás, quando ainda eram realizadas fisicamente, né? Lá na Pedra, a convite também de Alberto. Então é uma grata satisfação estar com vocês também no dia de hoje, nesse formato virtual, mas da mesma forma com o objetivo de falarmos sobre o Evangelho, né? Ampliar aí nossos entendimentos e sempre pescar dessas experiências trazidas pelos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, aquilo que, né, que nos caiba a nível de reflexão. A mensagem de hoje, ela é logo de um dos primeiros capítulos do Evangelho, né, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e é a única instrução dos Espíritos que este capítulo possui, e é assinada pelo Espírito que se titula Uma Rainha de França. A psicografia de Havre, 1800. Me ouvem? Ok, estou vendo. Maravilha. É porque para mim travou aqui algumas imagens, a gente já fica com essa referência da internet, né? Mas vamos lá. E aí, pesquisando sobre essa rainha de França, existem algumas especulações, mas a que me chamou a atenção, na verdade, é uma que Kardec faz referência em obras póstumas, em uma de suas anotações, que se trata da rainha Isabel da Baviera. É uma rainha que viveu lá pelo século XIV e que esteve à frente da França durante um tempo em razão da doença de seu marido. Ela foi casada com o rei Carlos VI. E ele apresentou problemas psiquiátricos muito graves ao longo do seu reinado e durante muito tempo ele ficou afastado das atribuições como rei. E até que o filho mais velho pudesse assumir o trono, ela ficou encarregada daquele corpo regencial, né? Aquelas pessoas que eram escolhidas pelo rei, da sua confiança, para conduzir junto a esse príncipe que será coroado futuramente, durante a ausência daquele rei. E ela se destaca, na verdade, na figura de rainha, por ser uma rainha que esteve à frente, de fato, na tomada de várias decisões ao longo daquele período, inclusive com o falecimento do marido e a desarticulação ali do Reino da França, né, com as brigas entre as facções políticas da época. Ela esteve tentando intermediar, ora fazendo alianças, ora se voltando contra um, contra outro. Foi uma rainha também injustiçada, e é o que os historiadores hoje contam, que embora ela tenha tido uma má fama naquela época, hoje se crê que muito daquela má fama era o que a gente chama hoje de fake news, né?
informações propagadas a respeito dela, para justamente desconstituir a sua figura de rainha correta e tudo mais, a tal ponto que existia uma lenda naquele povo, né, francês, porque nesse período aí a gente tem um problema grave, que é a assunção do trono pelos franceses ou pelos ingleses. E é nesse tempo também, né, um pouco tempo depois, que surge a figura de Joana d'Arc. E no tempo de Joana d'Arc havia uma lenda que dizia que a nobreza da França que havia sido perdida por uma rainha seria recuperada por uma virgem. E a tal da rainha é exatamente a tal da Isabel da Baviera. E pensando, né, porque existem outras especulações a respeito da figura desse espírito, é de que a vida dessa rainha em particular, de fato, é uma vida que deve ter levado, ou levaria certamente a muitos de nós, a um processo de ilusão muito profunda a respeito do poder, né? Ainda que a gente esteja falando da tal da realeza terrena, a gente precisa considerar que, na verdade, durante muito tempo, né, os monarcas eram tidos como emissários de Deus, dirigindo reinos exatamente por escolha divina. A gente tem isso registrado na história, e durante muito tempo essas famílias se encarregaram de elas próprias concentrarem o poder em todos os reinos e impérios daquela época. Então não é demais pensar que num período em que a igreja ainda estava ali vinculada muito às questões materiais, né, a questão da posse, do domínio e de ser o braço direito, né, dos imperadores e dos reis daquela época, não é difícil imaginar que essas pessoas que nasciam nesses berços privilegiados se acreditassem realmente distintas e enviadas por Deus para viver uma vida de gozo, de plenitude, ao preço do sofrimento dos seus súditos, né? Então, essa distinção a gente compreende no olhar de hoje, com a concepção e a consciência que o Espiritismo nos traz, de que a vivência na vida material, sem um discernimento, sem um norte, que nos aponte uma realidade diferente da matéria, nos leva a esses caminhos de auto-engano, de se achar realmente superior, de se achar nobre demais frente aos outros, e como ela inicia a mensagem, de se imaginar tão nobre que seria nobre até quando morresse. Né? A crença de uma vida pós-mortem é uma vida que daria continuidade a todos os privilégios que ela teria aqui. O que ela não esperava é que tudo aquilo que Jesus havia sinalizado desde o seu primeiro momento ali frente a Pilatos se constituiria na verdade de todos nós. E é nesse ponto, na verdade, que eu acho que me chama a atenção essa mensagem dessa rainha de França, porque ela se choca com a realidade encontrada de não ser mais a rainha. Ou seja, né, de não deter mais os títulos, de não deter mais o poder, que, como até a Dinô estava colocando aqui na sua preleção, são processos ilusórios, né? São ilusões da vida material e que acabam com a própria vida material. Os títulos ficam e a gente segue com a nossa essência, que é aquilo que nós possuímos de nosso, que caminha com a gente, estejamos encarnados ou desencarnados, e que pode, né, uma vez compreendendo a necessidade de progredir, pode se modificar, pode se melhorar, se aprimorar, na medida que a gente faz essas viagens de ida e de volta à vida material. Então, compreender esse papel dela é fundamental para a gente entender, né, e já diria a fundadora de nossa casa, que todos nós devemos colocar nossas barbas de molho, porque se hoje nós não nos deparamos, né, com esses títulos de nobreza, muitas vezes as posições e as circunstâncias em que nos encontramos nas diversas atividades e nos campos da vida nos levam de fato a acreditar que nós estamos acima ou numa condição muito confortável, né, de privilégio ou até mesmo de merecimento, de julgarmos merecedores de ali estarmos, quando na verdade toda circunstância, toda posição, toda condição que nos chega, né, todo benefício que nos alcança, tem uma finalidade que ultrapassa a nossa própria existência. O Pai nos concede, por acréscimo de misericórdia, para que a gente converta isso em benefício para os demais, não só para nós. E eu vou me permitir aqui entre vocês considerar que é de fato uma reflexão que eu sempre faço,
que este poder nem sempre está atrelado exclusivamente aos títulos nem às posições. O poder também está na informação, na consciência que se adquire, né? E nós temos uma informação muito, muito importante ao nosso alcance, já compreendida por nós de certa maneira, e na qual nós buscamos, né, vivenciar conforme essa orientação, que é esta ideia da vida futura, que também está presente nesse capítulo. Né? A gente começa com a passagem de Jesus frente a Pilatos, meu reino não é deste mundo, e a gente segue que Kardec traz logo depois a vida futura, como a sinalizar, né, em que verdade Jesus se pauta para afirmar que dentre o povo dele, ele jamais estaria colocado naquela condição em que ele estava frente aos judeus. Considerar, por exemplo, né, que os judeus daquele tempo eram aqueles que admitiam ser eles próprios os escolhidos pelo Pai. E considerar que um dentre eles, né, por fazer o que Jesus fez, exemplificar todas as profecias a partir da sua própria vinda, e ele contextualiza todos os seus comportamentos pautados nessas profecias anteriores, não era para dar margem a dúvidas dos judeus. Mas a ilusão do poder, a ilusão de se achar superior, de se achar acima, não é? E somente sendo aquele que compreende a verdade, levou aquele grupo também de pessoas a formarem, né, aquilo que a gente viu como sendo a crucificação de Jesus. Constituírem contra ele uma atitude criminosa, mais contra Roma do que contra o próprio povo judeu, e a decisão de sentenciá-lo à morte para evitar que aquelas ideias, aquelas informações trazidas por ele, aquela forma de compreender as Escrituras e a própria vida, não se convertesse em um prejuízo ao povo frente a Roma. Mas também nós sabemos que, uma vez compreendendo o Evangelho na sua pureza, como Jesus apresentou, dificilmente nós teríamos um povo voltado para os templos da forma como estavam, reféns dos doutores da lei como estavam, né? Porque cada um, dentro do seu coração, iria realizar a interpretação necessária sobre as Escrituras. E olha quanto tempo nós viajamos, desde Jesus até os dias atuais, e há pouco tempo atrás, todo o conteúdo também dos evangelhos era destinado apenas a alguns. E estes alguns liam, compreendiam conforme entendiam, estabeleciam uma única maneira de entender aquelas informações e transmitir aos demais. Aí é preciso que todo esse movimento, né, de concentração de informação, de concentração de saberes, se perca em um declínio que a gente vê na história com a Igreja Católica, até a vinda de Lutero e mais adiante a chegada do Espiritismo como corpo doutrinário a partir do trabalho de Kardec. A verdade é que a gente nunca teve desamparado em nenhum momento, né? O próprio Cristo nunca nos deixou, nunca soltou a nossa mão e aguardou pacientemente o amadurecimento dessa humanidade, nessas idas e vindas aí, encarnando e desencarnando, encarnando novamente, para que no momento oportuno, uma forma mais coerente de compreender a vida, tanto material como espiritual, pudesse vir à tona. E cá estamos, depois de 160 e tantos anos, ainda batendo cabeça diante dos postulados espíritas, porque para enxergar a verdade proposta por Jesus, nós precisamos reconhecer a verdade em nós. Reconhecer a verdade em nós é olhar para dentro e perceber em nós tudo aquilo que o Cristo nos apresentou e que o Espiritismo nos apresenta. Quem traz essa reflexão que eu achei bacana de trazer na noite de hoje é o Espírito Hamed na obra Renovando Atitudes, em um capítulo que ele intitula de A Verdade. Ele fala que dificilmente judeus, né, europeus e nós mesmos compreenderíamos a verdade de Jesus, porque nós não encontramos, nós não podemos ver a verdade se não enxergarmos a verdade em nós. Aí eu fiquei analisando há quanto tempo a gente reproduz a certeza de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Ele é eterno, imaterial, imutável, né? É soberanamente justo e bom, misericordioso,
mas ainda assim temos a dificuldade de enxergar Deus no outro. E se temos a dificuldade de enxergar Deus no outro, é porque certamente ainda não enxergamos Deus em nós. E na falta desse olhar sobre Deus em nós, a gente só coloca para fora aquilo que nós temos. Então nós somos ainda esse povo cristão, digamos assim, né? Esse povo que está compreendendo a certeza da vida após a morte, mas ainda sem ver a verdade, né? Sem ainda enxergar a verdade em nós. Porque se a gente afirma ainda que apesar de todo esse esforço que a gente faz, de toda a movimentação para o bem que a gente faz, de todo o estudo, de todo o esclarecimento, e a gente ainda se julga capaz de dizer que vai dar uma chuveirada no umbral, a gente realmente, né, não está abraçando a verdade 100%, porque já estamos definindo para nós um momento de perturbação e de sofrimento que não condiz com essa proposta que nós estamos abraçando. Né? Se a gente, enquanto, né, espíritas, ainda nos debatemos sobre a questão do mal presente nas nossas vidas, o mal que nos é praticado, o mal que nós assistimos, o mal que ainda está presente e que vai nos acompanhar na regeneração também, porque não vai ser um mar de rosas lá, nós ainda não enxergamos a verdade. Porque pensar no mal como dominador é considerar que o Pai largou de mão a sua criação. E o que eu digo aqui a vocês não é reprodução de uma consciência que já compreendeu isso tudo não, viu? É só pontos de reflexão para a gente se colocar no nosso devido lugar de, né, espíritas, porém nesse processo de amadurecimento de todas essas verdades que, por mais que estejam sendo trazidas para nós de maneira homeopática até, para que a gente não se confunda, não se desarvore, não se desequilibre, a gente ainda tende, muitas vezes, em não acatar totalmente, porque nesse processo também é preciso que se faça sentido para nós. Né? E fazer sentido para nós, eu volto à reflexão de Hamed. Sem observar a verdade em nós, vai ser difícil, porque muitos de nós ainda portamos resistências íntimas para admitir, por exemplo, que é necessário amar o inimigo, que é necessário ter caridade para com o criminoso. Né? Nós nos propomos ao exercício da caridade, mas o que fazemos ainda muitas vezes é um ato de beneficência automática, sem sentimento nenhum, sem percepção nenhuma profunda de quem é o outro que está sendo alvo da nossa caridade. E quando necessitamos do auxílio, somos aqueles que dizem, não, eu ajudo a todo mundo, mas não gosto de dar trabalho a ninguém. Então, estou ali no meu cadinho, sofrendo, contando com Alberto, multimilionário, Antônio Valentim também, aí herdeiro de tronos europeus, todo mundo cheio de recursos e eu com vergonha de solicitar o apoio, porque o orgulho ainda me impede, né, de acessar esses corações com dignidade, com tranquilidade, e dizer, olha, preciso da ajuda de vocês. Então, somos nós nesse contexto. A gente não está muito distante, tudo isso é para dizer que a gente não está muito distante da Rainha de França. Né? Não está. E não à toa foi necessário que ela se percebesse agora destituída de qualquer título para compreender a profundidade da mensagem de Jesus. Ver que, na verdade, aqueles a quem ela mais humilhava, aqueles a quem ela julgava mais incapazes, mais indignos até da própria convivência com ela, eram exatamente aqueles que agora estavam socorrendo, né, no mundo espiritual. Aqueles que eu julgava insignificantes estão em uma condição muito mais alta do que a que eu me encontro. Ou seja, aqueles que praticaram, apesar de todas as dificuldades materiais, conseguiram cultivar os valores morais. E aqui não é uma coisa não depende da outra, mas pode ser sim um instrumento de aprimoramento desses sentimentos, né? Pelo amor de Deus, para a gente não achar que, não, tem que vir miserável para aprender a ser humilde. Não, a gente sabe muitas vezes que humildade, né, é construída, sim, a partir de muita dificuldade, mas muita decisão nossa também. E humildade é o movimento oposto do orgulho. Então, né, a gente vai encontrar pessoas pobres e orgulhosas e vamos encontrar pessoas, né, de condições materiais mais abonadas que serão humildes na sua expressão de ser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pode ser instrumento, se assim for até mesmo, né, do nosso desejo, quando a gente está lá projetando
a nossa encarnação. Então, são as primeiras reflexões que eu gostaria de propor para a gente, a partir dessa mensagem de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é também interessante que Kardec vai trazer, antes dessas instruções dos Espíritos, a realeza de Jesus. A realeza de Jesus, e ele vai exatamente dizer que Jesus não é portador de nenhum título material. Contudo, por tudo que ele realizou, por tudo que ele expressou na sua trajetória enquanto esteve encarnado, a gente deveria dar a ele, né, o alto título de nobreza, porque ele manifestou exatamente os recursos mais nobres que um ser humano pode apresentar. E estes recursos não dependem da posição social ou da condição material de cada um. E eu fiquei me lembrando de duas circunstâncias, na verdade. Há um tempo atrás, aquele ator Tony Ramos, ele foi vítima de um acho que foi um aneurisma, e esteve internado durante um tempo, depois retornou, né, saiu do hospital e deu uma entrevista. E eu me recordo que ele dizia essa expressão que naquele primeiro momento eu não entendi. Ele fez assim: o mundo precisa, na verdade, de elegância. Elegância seria a maior virtude que alguém aqui seria capaz de apresentar na sociedade para viver bem. Só que elegância a gente sempre associa, né, a um aspecto exterior. Né? É dizer que a camisa de Alberto hoje é uma camisa que deixou ele mais elegante do que as camisas que ele normalmente utiliza, por exemplo. A elegância a gente associa, né, a um traço de alguém que é muito mais exterior do que interior. E aí hoje, em particular, eu me deparei com um vídeo de uma professora, uma antropóloga, que é especializada nessas questões de regras de etiqueta e tudo mais, e ela falava exatamente que a elegância consistia no comportamento do indivíduo na sociedade, que, na verdade, essa regra de bem viver não é uma regra de etiquetas sociais, é uma regra de tolerância, é uma regra de gentileza, é uma regra de respeitar o outro na sua expressão, na sua condição, sem determinar que ele deva ser desta ou daquela maneira para parecer ser alguém melhor do que se é. E eu fiz, rapaz, não é que Tony Ramos estava certo lá atrás? Né? Essa elegância, no sentido da palavra que ambos os casos trouxeram, é a elegância da norma de fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse. Né? A gente não pensa, por exemplo, que não exaltar o erro de alguém seja uma atitude delicada, respeitosa. Mas como não vai ser respeitosa se você está escolhendo, digamos assim, evitar que a dificuldade do outro se apresente para outras pessoas e o constranja? Porque as nossas imperfeições nos constrangem. Se a gente tem o hábito de não depender de ninguém no nosso dia a dia e nos vemos numa situação em que a gente vai depender exclusivamente das pessoas, a gente se sente constrangido. Né? É como se ficasse o tempo todo: poxa, Fernando, não queria lhe dar esse trabalho. Ou, Antônio, me desculpe aí por estar colocando você nessa situação. O que é isso, se não constrangimento? E é o constrangimento que vem do orgulho. Se o outro não tiver esta elegância de dizer: deixa de besteira, Fernando, eu estava por aqui mesmo, vim aqui lhe ajudar. Né? Ô, Antônio, não se preocupe não, que quando eu precisar, eu sei que eu posso contar com você. São as formas que nós encontramos de dizer ao outro que, olhe, fique tranquilo. Né? Eu não estou fazendo para que você se sinta pior do que você já está. Porque esse constrangimento também é o constrangimento necessário para que o espírito compreenda que ele precisa avançar nesse comportamento. Que é o tal do porquê que isto me acontece. Por que é que eu estou passando por isso? Ora, se está passando por isso é porque você precisa aprender alguma coisa. Né? E essa posição de se colocar no papel de aprendiz diante das circunstâncias da vida já é um exercício de humildade. A gente que não entende como, né? Mas é nos colocarmos na condição de aprendiz mesmo da vida e dizer: olha, senhor, eu não estou entendendo nada do que está me acontecendo, mas eu sei que o Senhor me permite acontecer é para o meu bem.
mesmo que ao preço de lágrimas, às vezes ali, né? Com o dente rangendo, sem compreender, mas se a gente se impõe esse dever de refletir desta maneira, a gente vai começando a desfazer este sentimento, né, de orgulho, essa postura de achar que está tudo sob o nosso controle. A rainha certamente tinha tudo sob o controle dela. Né? Ela tinha todo um reino sob o seu jugo. Do que ela determinasse, deveria ser cumprido. O que ela fez, o preço que pagou para assumir esta ou aquela postura, foi na condição de se achar poderosa. Mas diante de Jesus, todos os poderes, né, as circunstâncias, as pompas que a gente considera na vida material perdem a relevância, porque não há nobreza maior do que essa nobreza pautada naquele que compreende o porquê de ser daquela forma, fazer o que está fazendo e, principalmente, cumprindo a vontade de Deus. E aqui não de uma maneira cega, irracional e refletida, não. De uma maneira daquele que viu a verdade em si e que agora sabe qual é o seu papel. Aí eu retomo para nós aqui. Como nós estamos enxergando a verdade em nós? Se a gente estiver franzindo a testa que nem Darcy está, a gente está perdido, viu? Porque a gente não vai estar enxergando. Brincando, viu, Darcy? É só para descontrair. É um processo. E é um processo que precisa ser respeitado por nós também. Porque até o nosso contato com essas reflexões mais profundas a respeito do próprio Jesus, né, desconstruir o Jesus que nos foi apresentado em outras religiões, para um Jesus humano até, no seu modo de ser encarnado, né, divino na sua nobreza espiritual, mas jamais transitando, né, ou andando sobre as nuvens em cima de nós encarnados. Ele esteve ao lado. Ele caminhou. Né, e ele caminhou com uma galera que era bem embrutecida ainda por cima. Mas se ele caminhasse hoje, como seria essa caminhada? Ele ia chegar assim e dizer, não, olha quanta gente espírita, então acho que agora a gente está melhor do que eu estava lá atrás. Ia chegar entre nós e a gente mesmo ia dizer, esse homem é louco, se achando Jesus. Não está vendo que Jesus não vai voltar? Não é a nossa briga, né, com os evangélicos, Jesus não vai voltar, ele não precisa. Né? Ele sempre esteve, mas até a postura do Cristo, que a gente vai reconhecer nesta ou naquela pessoa, nos causa espanto ainda. Né? No sentido de, poxa, não é possível que alguém possa agir dessa forma. Mas sempre tem alguém que vai, né, traduzir na sua atitude essa nobreza. Né? E essas pessoas se elevam diante de nós porque nos constrange naquilo que nós não estamos fazendo, mas ao mesmo tempo nos mostram que é possível caminhar melhor aqui do que chegar no mundo espiritual e encontrar da forma como a rainha encontrou. Né? E é esse o convite que ela faz na mensagem. Olhe, se diante de todas as circunstâncias da vida você puder caminhar, né, na busca do desenvolvimento da caridade, da humildade, né, desenvolvendo todas essas virtudes que Jesus sinalizou, você certamente chegará na condição melhor do que a minha, do lado de cá. Porque são elas que preparam o seu caminhar na vida futura. São elas que constroem, né, o painel mental, o painel energético, a aproximação dos benfeitores espirituais para esse novo momento, que não é novo, só é novo agora dessa encarnação para o desencarne, mas que para o espírito é a sua verdadeira realidade. Então, nesse processo de ir e vir, a gente vai amadurecendo esse nosso olhar diante da verdade. A gente vai dilatando as nossas pupilas, digamos assim, espirituais, para compreender essa verdade que é muito simples. Somos seres criados por Deus, vivenciando a encarnação, né, uma existência material, mas nós não somos a vida material. E quando vamos compreendendo que a vida material é em si mesma apenas um recurso evolutivo, a gente vai vivendo mais na busca dos valores morais. Talvez quando a gente chegar nesse estágio, a gente não precise dos tempos religiosos para cultivar esses recursos, porque a nossa própria existência na sociedade será uma expressão dessas virtudes.
né? Se nós ainda estamos buscando, e isso também é muito comum do espírita, embora Kardec tenha dito que não era para se constituir, né, uma igreja espírita, mas um corpo social de pessoas voltadas para os valores do espírito vivendo na sociedade. Olha quanto tempo a gente vem levando para sair das nossas casas e nos afirmarmos espíritas não da boca para fora, mas pelas ações. Não é? Isso é observar mesmo o tempo que a gente vem levando para entender essa proposta de ser espírita. De ser, né, um grupo de pessoas que compreende a vida de uma maneira mais ampla, mesmo ainda vivenciando aqui a realidade material. Para que a gente, quem sabe, retorne e possa, aqui mesmo, planejar os próximos passos quando desencarnarmos. Desse grupo de trabalho que se inicia aqui no mundo físico, e a gente faz um combinado, ó, que à medida que cada um vai desencarnando, já vai preparando o trabalho para quando todo mundo retornar, continuar do lado de lá. Nós não somos ainda esses espíritas que compreendem, né, essa continuidade da vida, porque a morte para a gente ainda é uma foice, né, que interrompe uma trajetória. Então, são esses aspectos que nos mostram que a gente ainda está maturando, não é? Tá desenvolvendo essa percepção da verdade. E isso também nos ajuda a entender a nossa dificuldade frente ao próximo. Porque se a nossa experiência evolutiva aqui, ela necessita dessa interação com o outro, tudo que a gente enfrenta como dificuldade com o outro ainda é reflexo da nossa dificuldade interna. A gente agora com o nosso homem velho e segurando esse novo que não vai sair por enquanto, porque a gente ainda está lutando, duelando com todos esses, né, comportamentos que a gente já entende que já não são mais necessários, mas que ainda fazem parte de nós. Porque a gente quer matar o homem velho, a gente quer colocar ele dentro de uma caixa e enterrar. A gente não quer transformar o homem velho. A gente não quer reformá-lo. Logo a gente, né, que fala de reforma íntima, a gente não quer reformar o homem velho. A gente quer silenciá-lo para dar voz ao homem novo. Só que o homem novo é imaturo. É como uma criança, está aprendendo agora. Aí o que acontece com ele? Ele está extremamente empolgado. E nessa empolgação dele, ele quer atropelar todo mundo, porque ele não quer perder mais tempo. Só que ele precisa do homem velho. Ele precisa desse homem velho, porque é este homem velho que abre caminho para que ele se apresente. Porque se não fosse o nosso esgotamento diante das nossas crenças perdidas, da nossa falta de fé, dos nossos desentendimentos ou as incompreensões da vida, o que seria da gente hoje enquanto espíritas? Será que todo mundo chega pelo amor na casa espírita? Ou é a dor do homem velho que faz a gente bater na porta do centro? Né? Em tentar encontrar um sentido nessa mensagem que faça sentido para a gente e que nos ajude a caminhar melhor. Então, é processo de reforma mesmo. É transformar o homem velho, porque ele também é portador de aprendizados, ele é portador de experiências, de amadurecimento, que este homem novo precisa para caminhar melhor. Então, é essa integração que muitas vezes parece que não nos apresentam, ou nos apresentam e a gente faz de conta que não está vendo. Né? Porque a gente gosta do que é perfeito. O imperfeito não nos chama muita atenção, não. A gente quer o que já está perfeitamente bonitinho, acabado. A gente gosta de um palestrante que fale bonito, que tenha uma voz, né, medida, que fale com paz, para a gente achar que ele já é aquele ser pacífico até encontrar com ele no trânsito. Dando uma fechada, xingando o outro motorista. E aí vai percebendo que, olha, ele também é imperfeito. Né? E se eu estou falando do palestrante, poderia ser o médium. Esse piorou, né? Se a gente fosse considerar médium como figura mais nobre do trabalho, os trabalhos estariam perdidos. Porque o bichinho para ter dificuldade é o médium. Né? Se ele tem dificuldade para o desenvolvimento da sua própria mediunidade, a dificuldade dele maior é manter uma sintonia equilibrada para se permitir o melhor trabalho possível. Aí cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E aí vai seguindo até entender, né, que ou ele se acolhe no seu processo evolutivo e entende que a mediunidade é um recurso, mas não é o recurso que o determina. Olha o poder aí. Ele não se corrompe, ao contrário,
ele vai se reconhecendo cada vez mais imperfeito, e nesse processo de imperfeição, reconhecendo sua imperfeição e acolhendo-a, ele vai se tornando mais humilde e vai compreendendo que, na verdade, tudo que lhe chega por intermédio da mediunidade é concessão divina. Que até o que ele não recebe já é acréscimo de misericórdia. Aí tem muito pano para viajar, viu? Sobre essa realeza que poderia também a gente chamar de realidade terrena nossa. Eu trouxe também aqui alguns pontos de Hamed, só para acrescentar na nossa conversa. O primeiro ponto, ele inicia o capítulo dizendo o seguinte: nós não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. Será que tem gente que ainda não conhece as próprias emoções? Não sei como é que estão as coisas por aí, mas aqui em Salvador, vez ou outra, fazendo palestra Ineste naquela casa, o que a gente mais vê é trabalhador de casa espírita em processo de depressão, com a saúde mental fragilizada, né? E muitas vezes evitando o atendimento, né, especializado, seja psicológico ou psiquiátrico, porque acredita que o centro vai resolver, que os benfeitores vão socorrer, que isso é obsessão. A obsessão é consequência dessa fragilidade, né? Jamais vai ser a causa, porque a gente sabe que só existe obsessão porque a gente deixa a porta aberta. E essa porta é nossa, é a gente que abre e fecha. Mas é a realidade atual. Grupos se esvaziando muitas vezes no seu corpo de trabalho porque as pessoas estão realmente fragilizadas demais emocionalmente. E aí me permita só uma colocação pessoal. Eu acredito que seja exatamente para mostrar que a nossa fragilidade é nossa, não é do trabalho da casa espírita, não é da espiritualidade que nos socorre, não é do nosso anjo guardião, dos espíritos benfeitores que nos auxiliam nas tarefas, não. É nossa. Então, se é nossa, somos nós que devemos tratá-las. E buscarmos os recursos para isso, né? Aí, volta e meia, a gente vê palestras com uma temática psicológica muito forte, e eu sempre observo assim, de duas formas. Seja para chamar atenção para essa realidade, para que a gente aceite que precisa buscar esses recursos, né, e deixe de ter preconceito com tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque são concessões também do Pai. A medicina chegou ao ponto que chegou por misericórdia, por desenvolvimento do homem, mas tudo sob a égide do Pai. Então, se esses recursos hoje nos servem para nos manter nesse estado de vigília aqui, minimamente equilibrados, como é que a gente não vai considerar que esses recursos também vão se desdobrar nas nossas tarefas na casa de oração? Né? Ah, fulano é assim mesmo, fulano é descompensado emocionalmente. Não, descompensação emocional é como o Hamed coloca aqui, é falta de ligação aos nossos sentidos e emoções mais profundos. Tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. Né? E essa pessoa tem que buscar o acompanhamento necessário. Um outro ponto que ele coloca é o seguinte: se a nossa verdade não é admitida honestamente por nós, como podemos nos aproximar da verdade maior? Se até a nossa realidade nós rejeitamos. Aí a gente faz como a gente vê, né, no direito, a gente vai aceitando com ressalvas. Eu sei que eu tenho que amar o próximo como a si mesmo, mas o criminoso eu ainda não amo. Né? Todos nós temos o direito a refazer os nossos caminhos, mas o criminoso lá condenado na prisão, não. E se ele sair, voltar, né, objetivando uma recomposição na sociedade, uma recolocação, não serei eu que vou dar a ele essa oportunidade. Mas eu posso refazer os meus caminhos, né? Eu me equivoquei lá atrás e posso restabelecer agora um modo de ser diferente. Essa descrença nossa sobre o outro também diz muito sobre a nossa própria crença sobre nós. Né? Para que possamos encontrar a verdade, a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco
a entrega incondicional, simplesmente. Porque são comportamentos que hoje, para nós, são muito mais frágeis do que antes. Quem quiser que saia daqui, né, digamos assim, desse contato com a doutrina espírita e se volte para uma realidade em uma doutrina mais castradora, dogmática, e diga que não, aqui está perfeito para mim, eu aceito tudo. Das duas, uma. Ou nunca aceitou a proposta espírita, ou lá também está no processo de auto-engano, porque é difícil considerar que você se depare com a justiça divina, centrada, né, na reencarnação, como meio de progresso, de realinhamento dessas leis, de reeducação nossa, e dizer que agora vamos admitir que depois que morrermos, vamos todo mundo, viu, ficar lá nos seus caixões, esperando o dia do juízo. Pode fazer sentido para, né, outras consciências, mas para nós já fica mais difícil aceitar. Imaginar que a manifestação mediúnica, que no trabalho que nós abraçamos na casa espírita, é instrumento de socorro nosso e de outros companheiros encarnados ou desencarnados, lá fora vai ser visto agora como o quê? Como manifestação do demônio. Piorou, né? Falar de demônio. Se a gente compreende que eles não existem, conforme o próprio Kardec traz em O Céu e o Inferno, e sairmos daqui e dizermos que os demônios continuam existindo. Que tudo que eu faço de ruim é a influência do inimigo. O inimigo está em mim. Só que eu rejeito ele o tempo todo. Então, vou buscar, né, orientações religiosas que justifiquem esse meu comportamento para que eu não mude. E no final das contas é isso. Né? Essa ressalva nossa é a nossa resistência na transformação que precisamos fazer. Por isso que para o espírita faz muito mais sentido primeiro compreender para depois se transformar do que o contrário. Eu sempre fico com o pé atrás com aquela pessoa que diz assim, eu entrei no espiritismo, me transformei numa pessoa, hoje eu amo mais, perdoo todo mundo, mas você pergunta, sim, mas vem cá, quais são os atributos da divindade conforme está lá no livro dos Espíritos, a pessoa não sabe dizer. Né? Em que se pauta a reencarnação mesmo? Aí certamente essa pessoa vai dizer que é culpa de tudo que acontece na vida dela e do obsessor. Ela não entendeu a responsabilidade dela sobre a própria existência. Ela não assumiu a sua responsabilidade na sua encarnação e na sua trajetória evolutiva. Então hoje também é o tempo em que a gente vê a perda desses, digamos assim, desses poderes ou dessas referências de pessoas que nós temos entre nós espíritas muitas vezes, porque falta o aprendizado do estudo. Falta o conhecimento que o espiritismo nos traz. Que não é o conhecimento extraterrestre, não. É um conhecimento que nos abraça pela lógica. Né? E passa a fazer sentido para nós, porque nós sentimos que, olha, realmente, se não for desse jeito, vai ser difícil. Então, entre nós também, nós vamos encontrar essas figuras que, por serem médiums, por estarem à frente deste ou daquele grupo durante muito tempo de trabalho, vão se afirmar conhecedoras absolutas da doutrina espírita, sem muitas vezes terem a referência do estudo. Nosso processo também de aceitação nosso é pelo estudo. Né? Fazer sentido aqui primeiro, para ver se a gente sente diferente. Porque colocar a goela abaixo e achar que vai transformar a nossa emoção, o nosso sentimento de uma hora para outra, já não funciona mais. Né? A gente precisa refletir. E por último, em vista disso tudo, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. E abramos. Olha, é engraçado isso, né? A Genô falou uma coisa durante a prece parecida. Abramos as comportas de nossa alma para captar as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referia o Mestre Jesus. Nossa fundadora ela já mencionava que essa verdade nada mais era do que saber o seu lugar no mundo. Não é saber por que existe, mas saber, em existindo, saber onde você está, por que você está
e a partir daí se movimentar dentro da sua proposta de mudança, de transformação moral, enfim, de evolução. É o que nos falta muitas vezes, enxergar a verdade das nossas próprias circunstâncias, onde nos encontramos, diante de quem nos encontramos, com que nível de responsabilidade estamos, e entender que ali também é instrumento de aprendizado, mas principalmente é a oportunidade que nós temos para expressar aquilo que aprendemos no nível da ação. Eu sei que muitas vezes falar do Evangelho e falar de Jesus nos coloca talvez numa condição muito distante da expressão dele, né? Mas a expressão dele já era a expressão daquele ser que sabia onde estava, por que estava e o que tinha que fazer. Nós estamos nessa busca, amigos. Né? Enquanto espíritos, sabemos o porquê de estarmos encarnados. Né? Enquanto encarnados, precisamos compreender que as circunstâncias em que nós nos encontramos são exatamente aquelas que nós somos necessitados para realizarmos o melhor que pudermos. E o melhor que pudermos é com aqueles recursos que o homem velho adquiriu e com os recursos que o homem novo está adquirindo nesse momento nosso. Né? Fica para a gente sempre essa reflexão de que, apesar dessa conversa que é repetida para a gente muitas vezes de buscar as virtudes, nós já podemos exercitar um pouco delas naquilo que nós já aprendemos. E tirar do nosso vocabulário aquela conversa de que, não serei nessa encarnação. Não consigo ser ainda isto ou aquilo, porque me falta amadurecimento. Não, o que nós temos agora já é suficiente para fazer agora muita coisa. E o que a gente não faz, certamente, né, não é que nos falte possibilidade, é que nos falta vontade mesmo. Então, que a gente possa, a partir desse exemplo trazido pelo espírito de Rainha de França, a gente possa, já que a gente não veio com título nenhum, né, eu brinquei aqui que Alberto e Antônio eram milionários, mas até onde eu saiba não são, ou estão escondendo ouro, né, da gente, mas enfim, se a gente não veio nessas circunstâncias, né, de posição social, mas que a gente considere a posição em que nós nos encontramos nas nossas vidas, para fazermos sempre o melhor. Isso, com certeza, eu não tenho dúvida que todos nós aqui somos capazes de fazer. Só nos resta mesmo o nosso compromisso conosco, com a nossa verdade, né? E a busca pelo suporte, pelo auxílio da verdade maior, que está aí nos amparando, nos assistindo e que nos dá exatamente aquilo que pedimos e somos necessitados. Sem ela, com certeza, nem aqui nós estaríamos hoje conversando, né? Porque estaremos ainda ignorantes aí em relação ao que Deus representa para cada um de nós, mas com a doutrina espírita certamente fica muito mais fácil compreender, ainda que não entender profundamente, fazer o mínimo sentido os desígnios da divindade sobre as nossas vidas. Eu espero ter colaborado com as reflexões de vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, devolver a palavra a Genô, e qualquer dúvida, viu, pode perguntar ao Alberto aí que ele responde. Rapaz, uma bela reflexão que você trouxe para a gente hoje, a partir de vários aspectos, mas interessante, e nesse texto, né, você diz assim, a gente vê que a rainha diz assim, o orgulho do mundo, né? O orgulho me perdeu sobre a terra. Aí você brinca com Alberto e Valentim, dizendo que eles ou nós todos incluídos não somos a realeza, mas temos em comum o que perdeu a rainha foi o orgulho. Exato. E todos nós estamos sendo perdidos, nos perdendo e não encontrando, ainda trabalhando esse homem velho que você colocou, justamente por causa desse orgulho que está fazendo com que a gente... E o texto que eu li antes, uma mensagem para a nossa reflexão, foi justamente sobre essa, prevenindo-nos a respeito do orgulho. O que é o orgulho senão a arrogância? E o texto diz aqui que a arrogância é sustentada pela quê? Pela ignorância, pela ilusão. Então, esse texto da realeza cobre muito bem isso. Ela imaginava
como rainha, acreditava ter sido rainha de tudo. Exato. E lê do engano. Ela foi rainha em um momento ilusório. Apagou. Exato. Breve. Então, essa vida que ela teve foi apenas um momento presente de ser rainha. E foi breve. Morreu e a única coisa que ela achou no mundo espiritual foi a decepção. Né? A decepção, a soberba, a arrogância. E esse desprezo que ela dava, ela viu que as pessoas estavam superior a ela, estavam, como diz o irmão Jacó, que quando ele foi para o mundo espiritual, ele se queixou porque os amigos tinham luz E ele não tinha. e ele não tinha. Então, é isso que ocorre, que a gente precisa se prevenir. A doutrina espírita chama a gente essa reflexão. Previna-se a si mesmo, para que não vá para o plano espiritual e esteja desapontado consigo. Porque a experiência reencarnacionista, a justiça divina, Deus é lei, amor, misericórdia. Mas, acima de tudo, é justiça. Com certeza. Então, parabéns, viu, Diego, pelas suas belas reflexões. Meus queridos irmãos, queridos e queridas irmãs, aproveite ao moço Diego, que está aqui presente, e façam suas perguntas, né? Explore ele o bastante. Fidelis já levantou a mão. Fique à vontade, Fidelis. Boa noite, Diego. Diego, essa reflexão foi muito boa. E eu estou olhando aqui agora o texto O Consolador. Ele fala o seguinte: na pesquisa de Allan Kardec sobre esse assunto, publicada na Revista Espírita, a espírita que se queixa profundamente das situações em que se encontram, porque não podem fazer nada escondido. Tudo o que queres ocultar está sempre sob os olhos de entidades espirituais, que enxergam tudo quanto fazem, tudo quanto eles pensam e tudo quanto eles sentem. Por isso devemos ser leais e sinceros, a fim de evitarmos situações embaraçosas para o nosso espírito. Pois após a morte, se não nos libertarmos da terra, do vício e da hipocrisia, nos colocaremos em situação verdadeiramente desesperadora, revelando aquilo que não queremos revelar. Então, esses dois parágrafos é desse texto consolador. Então, assim, na minha opinião, você sendo espírita ou não, eu acho que você tem que ser leal, tem que ser uma pessoa de bem, tem que ser uma pessoa justa, entendeu? E bondosa, independente dos espíritos. Agora, o que ele fazer, ele sendo espírito ou não, ele sabe que o retorno vem, né? A lei da ação e reação, né? Se ele faz o bem, ele vai transformar em outros bens, né? Se ele faz o mal por si vai se atrair. Então, acredito assim, a lei do retorno vai sempre ter, não adianta. É uma lei que a gente sabe que ela vem. Às vezes as pessoas até fazem a maldade e com aquela maldade se beneficia, mas ele sabe que aquilo vai retornar, não tem por onde correr. Ou seja, na vida material, ou seja, na vida espiritual, entendeu? Entendi. É isso que eu, assim, sempre penso, né? Independente de religião, você tem que ser boas pessoas. Que você vai ter o seu julgamento, né? O Deus que está na religião evangélica, ou na religião batista, ou Assembleia de Deus, é o mesmo Deus que cultuamos. Então, é uma lei para todos, sendo ele espírito ou não. É isso que eu acredito, né? Com certeza. Mas, em relação à sua palestra, foi magnífica, bela e bem colocadas as palavras, viu? Parabéns, Bom, é o meu conceito, assim, para essa noite. maravilha, obrigado. Alberto, fique à vontade para... Boa noite para todos. Diego, meu amigo, um abraço bem forte. Outro. Estamos gratos mesmo, porque sempre você tem carinho com a gente, com a sala.
Toda vez que a gente chama, você sempre está em disponibilidade, né? Que você continue assim, meu irmão. Firme e forte. Obrigado, Alberto. E suas palavras foram muito, assim, esclarecedoras. Inclusive, você tocou lá no início da palestra sobre o poder da informação. E hoje a gente observa que não só os jovens, mas pelo menos essa geração nossa, a minha, a gente está muito ligado na internet, né, nas informações, e a gente vê os influencers hoje, né? E esse poder da informação, ele está de uma forma muito dinâmica, né? Hoje as redes sociais, elas são formadoras de opiniões, e como nós ainda não, a maioria da humanidade, das pessoas, não se viram como espíritos que estão aqui na Terra passando por um processo de aprimoramento, eles preferem vivenciar os seus impulsos, né, naturais ali, como se fosse uma coisa normal, que a gente deve extravasar mesmo os nossos sentimentos, e com toda a liberdade, e sem atenar que tudo isso tem uma consequência, né? Minha pergunta é a seguinte, esse poder de informação, explica a gente a responsabilidade, né? E da pessoa que exerce, né? Porque todos nós exercemos, até nos gestos, na fala, o nosso viver também é um poder de informação, né? Porque nós passamos aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, né? Embora às vezes a gente nem é aquilo, mas a gente mostra esse poder, né? E o que a gente aprendeu, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse poder da informação, a responsabilidade. Sim. E o que eu aprendi hoje com essa palestra é que a nobreza, ela está justamente no caráter das nossas ações, né? A nobreza não está nos títulos, mas no caráter das nossas intenções, do que a gente faz, né? Isso é muito belo, importante. Esclareça a gente aí, meu amigo, sobre esse poder. O que a gente observa, né, dentro dessa questão de informação é de como, na verdade, quem detém, né, mais informação, ou quem se encarrega de disseminar informação, acaba também se colocando num papel de condutor, não é? Você pontuou a questão dos influencers hoje. Eu costumo brincar que a gente não pode, a gente já se preocupou durante muito tempo com os obsessores desencarnados, mas são os encarnados que hoje precisam nos trazer preocupação, porque se a gente considerar que influencers são influenciadores, são mentes que influenciam outras mentes, né, a ponto de dizer o que vestir, o que comer, o que é importante e o que não é. Então, são essas circunstâncias da vida que comprometem o indivíduo no nível que, se ele não tiver realmente maturidade, ele desencaminha muita gente. E quando eu falo também da informação, Alberto, eu me refiro inclusive a nós espíritas, que nesse período pandêmico e pós-pandemia, nós nos encontramos enquanto, né, espíritas, enquanto expositores, palestrantes de toda forma, nós nos encontramos com uma evidência muito maior do que tínhamos antes. Isso aí eu falo do meu próprio recorte como expositor. Porque hoje eu não faço mais a palestra aqui a portas fechadas, né? Eu faço a palestra aqui às portas fechadas, mas faço no centro que transmite pela internet em tempo real. Faço para um outro que tem um canal no YouTube com uma média de 200, 300, 400 pessoas acessando aquela mesma palestra. Como é que eu não vou ter cuidado com o que eu vou dizer a respeito da doutrina espírita? Né? Sem considerar que quem pode chegar ali, às vezes não pega nem a palestra toda, pega 5 minutos e sustenta a sua convicção, a sua forma de agir, pautado nos 5 minutos que ela assistiu, de uma inverdade, de uma posição pessoal, de um sentimento que é do palestrante, mas que não exprime o sentido que a doutrina espírita propaga. Né? Então, é muito arriscado, e para a gente só mostra o nível de responsabilidade que a gente precisa ter. E ainda assim nós temos pessoas que estão nas redes sociais, ora abrindo live, psicografando, ora abrindo live para dar informação sobre espiritismo, e misturando o espiritismo com um monte de coisa que não é espiritismo, para atender, digamos assim, oferecer um recurso que, pegar aqui um exemplo, que a Agenor está buscando, para fazer sentido para ele.
E como Agenor, tem milhares que vão buscar na religião aquilo que lhe apetece sem se comprometer com a sua transformação moral. Não, eu quero uma doutrina que me diga que o outro que faz mal a mim vai pagar na próxima encarnação, mas eu não quero que essa mesma pena se aplique a mim se eu fizer o mal. Né? Que tudo que me acontece, eu sou a vítima das circunstâncias. E a gente vê isso. Né? Então, esse poder, que hoje é o poder que existe de fato na nossa sociedade, né? Porque de resto tudo é ilusório mesmo, é um poder que fragmenta, é um poder que divide, é um poder que movimenta sentimentos e intenções que são totalmente contrários à proposta espírita. Se a gente trabalhar só com a gente aqui, pensar que hoje nós temos correntes dentro do próprio espiritismo brigando entre si para uma se afirmar mais do que a outra. Ah, porque eu sou mais religião. Ah, porque eu sou mais ciência. Ah, porque eu sou direita. Ah, porque eu sou esquerda. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Se a gente não buscar, né, o sentido principal da mensagem espírita, que está pautado na conduta de Jesus. E a conduta de Jesus não foi dividir no sentido de uma divisão para enfraquecer. Né? É uma divisão para nos mostrar o joio e o trigo, e a gente fazer a nossa escolha. Mas compreender também que até fazer a divisão, eles crescem juntos. Então, esse é o nosso movimento, por exemplo, hoje. Um movimento enfraquecido porque as referências, né, de movimento espírita estão cumprindo suas tarefas e retornando ao mundo espiritual. E agora, o que será da gente porque A foi embora, porque B foi embora, porque C foi... Sim, a gente tem que caminhar, a gente tem que continuar, a gente tem que, né, avançar nesse trabalho para dar continuidade àquele que já se foi. Mas o nosso receio, ou o nosso despreparo também, porque a gente precisa reconhecer isso, a gente não se preparou para o dia que Peixinho fosse desencarnar, por exemplo. Como é que pode, né? A gente que lida na vida espiritual com essa consciência mais ampla, imaginar que Peixinho tem que ser um equivalente de Kardec, deixar um monte de trabalho pronto para poder alimentar esse movimento espírita. Esse movimento espírita precisa se movimentar. Dentro do que já foi trazido por outros, é se movimentar e progredir, produzir mais. E não ficar refém do pensamento de Agenor, do pensamento de Valentim, do pensamento de João, do pensamento, sabe? A gente precisa amadurecer enquanto movimento. E aí eu fico só observando assim, olha, precisou retornar, mas ao mesmo tempo, como nada na vida é inútil, né? O retorno de uns abre margem para essas crises, no ponto de vista positivo. Aqui não é uma crise... no sentido jocoso, não. Crise enquanto necessidade de parar, refletir e caminhar. Não é crise para aprisionar, para fazer todo mundo se desequilibrar, não. É crise para a gente parar. Peraí, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos dar continuidade, sabe? E assim foi com o Peixinho, será com o Divaldo, será com tantos outros, porque seremos nós em um determinado momento, nas nossas casas espíritas, né? A gente também vai embora. E aí, o trabalho precisa continuar. Aí compete, na nossa condição, muitas vezes, de deter essa informação, preparar, delegar, orientar, para saber que lá na frente, quando a gente se ausentar, o trabalho não vai deixar de acontecer porque a gente não esteve presente. Eu ainda sou produto de uma geração em que a gente ouvia muito assim, estou presidente há 50 anos porque ninguém quer assumir. Antes eu ouvia isso e achava assim, meu Deus, ninguém quer assumir, deve ser isso mesmo. Mas hoje eu olho, não queriam assumir ou você nunca preparou ninguém para assumir? Ou você nunca se considerou fora dessa posição? Isso é poder. Né? Então, é o tempo também do risco dessas informações, mas é o tempo também de que todos esses valores de antes, que a gente respeitava e não entrava muito no mérito de discutir, hoje ou a gente discute, ou a gente vai correr riscos aí nessas ausências, né? É casa espírita fechando, grupos de trabalho se perdendo sem saber para onde vão, porque a referência maior já desencarnou, mas ninguém se preocupou em ser melhor, em se aprimorar, em se preparar para esses momentos, né? Somos nós também aí, nas nossas imperfeições. Interessante, pegando uma ponga aí nessa visão de informação, a gente há de ver que Jesus dizia o seguinte, já deixou para a posteridade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É uma informação. Então é o seguinte, atrás da informação é que estão os elementos bons e elementos nocivos. Porque se a gente pegar a informação
como tomada de decisões, a informação como resolver problema, pegar informação como uso racional, ela é benéfica. Vamos olhar quem está por trás. Mas a informação no tempo de Jesus era como? Oral. E houve controvérsia, desentendimento. A mensagem de Jesus, como diz Hermínio de Miranda, é uma mensagem que até hoje está esquecida. Que foi informação que não foi interpenetrada na consciência humana, porque se a gente tivesse entendido a mensagem, compreendido esse conhecimento, nós não estaríamos hoje lamentando os porquês. Então, faltou de nossa, como diz Kardec, acompanhar a doutrina dos espíritos e acompanhar a doutrina com um raciocínio, com lógica. Ela é progressiva. Então, nós é que temos dificuldade de fazer a interpretação dos textos de luz que são sugeridos para cada um de nós. Tudo é informação. Agora, quem está hoje com essa onda de fake news, a gente precisa ter cuidado. A gente é que precisa garimpar a verdade, porque a verdade de cada um ser humano tem as suas características singulares. Então, cada um responderá pelo seu desencontro, pela sua má informação. Então, acho que eu gostaria de só acrescentar isso, para que a gente tivesse ideia que a informação, ela sempre foi valiosa e será. É importantíssima. Agora, a gente tem uma informação rápida. E por ser rápida, a gente não tem tempo de raciocinar. Tudo que vem, a gente absorve sem fazer, ou sem mastigar, como já dizia um autor assim, olha, você pegar o evangelho, faça de conta que você está comendo uma fruta, saboreando, bem devagar. E hoje nós temos informações em cápsula, a gente engolir só. E aí pronto. Aí a gente banaliza tudo é verdade, tudo é mentira, tudo é fake news, sem fazer uma análise criteriosa. Alguém mais alguma pergunta, gente? Estamos chegando no final, viu? Creio que mãos levantadas, Fidelis de novo. E Antônio. Quem foi? Eu não prestei atenção. Ô, Diego, uma informação boa, né? A gente não esquecer que Edivaldo Franco, ele leu todo o livro de Joana de Ângeles, ele leu. E depois falou com Joana de Ângeles que ele não entendeu nada. Joana de Ângeles respondeu a ele, você leu, agora você vai começar a estudar. É a mesma coisa a gente no Evangelho, né? A gente pode até ler o livro todo, mas depois a gente tem que voltar repassando e olhando as colocações que está ali em cada capítulo, né? O que quer dizer aquilo, indo no dicionário, indo na internet, ouvindo palestra, pegando as pessoas que já estão há muitos anos no espiritismo e ajuntando as letras, as pedras, né? Para formar nossos castelos e nossos textos. Então, isso que o bom espírita tem que fazer, né? E aquilo que você falou sobre a presidência de um centro, que ele quer se tornar único, isso aí é muito complicado, né? Que ele tem que dividir as responsabilidades e ensinar 2 ou 3 pessoas o que ele aprendeu, para quando ele chegar no desencarne, ter alguém na altura dele para, né, ocupar o lugar. Que a gente está sabendo que a gente veio para a Terra, o que a gente tem mais em nossa mente e o mais certo é que um dia a gente vai desencarnar. A gente não vai virar couro seco, nem vai virar, né, outras coisas e ficar eternamente na Terra. A gente um dia vai embora, a gente sabe que nasceu e diz que é 2 alegrias, né? Quando você nasce e quando você morre, né? Quando você morre é porque você liberou o espírito da sua matéria, para ele ser livre, né? E ali ele prosseguiu o caminho dele espiritual. Então é isso que eu tenho a dizer. Aí, Valentim, agora. Boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Eu não tenho pergunta para fazer, Diego, mas aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo pela boa apresentação do tema, no qual
ao trazer tanta luz de informações divinas, você não tornou apenas eu e Alberto como nobres, como milionários, mas nos fez a todos muito ricos do conhecimento. Pois Deus, assim, com toda a sua benevolência, com todo o seu amor, usa de você como um belo instrumento, né? Como bela charrua, para que possamos, assim, nos firmarmos, não olhando para os lados nem para trás, e podendo, assim, enxergar com muita elegância, assumindo as nossas responsabilidades, nesse compromisso que temos de continuarmos a nossa caminhada como estudantes desta doutrina de amor. Foi maravilhoso e certamente durante toda a semana eu vou estar sob a feliz influência de um influencer como você. Tão bem orientado, tão bem instruído pela espiritualidade amiga e fazendo com que, de fato, o trabalho do Cristo seja acessível para todos nós através da boa informação que você deixou em nossas consciências e em nossos corações. Um abraço fraterno, meu irmão. Esperamos ansiosos pela a próxima oportunidade de estarmos reunidos fraternalmente com você e com cada um dos nossos irmãos que, assim como eu, estão felizes por ter participado do evento desta noite. E assim, agradecida a Deus e pedindo a Ele que muitos mais possam, através desse recurso da tecnologia e ao longo do tempo, podendo também ouvir esta palestra que vai estar sendo disponibilizada, para não perderem todo este conteúdo maravilhoso deste verdadeiro banquete espiritual. Muita paz e muita luz para todos. Um abraço, meu irmão. Assim Felicidades, seja. parabéns. Aí a culpa é de João e de Nélbia, também viu? pela condução do trabalho. A culpa é de João e de Nélbia, que são pais aí, a gente bota a responsabilidade neles. Ok. Diego, Vamos lá, né? Fazer a mais prece. uma vez, né, a sala Francisco Cândido Xavier, fica grato com a sua presença. Eu que agradeço. Pela sua exposição muito clara, muito objetiva. Acredito que a gente tem muita coisa para estar pensando hoje, naquilo que nós ouvimos, naquilo que... É como for uma mensagem de prevenção. Acho que foi, da minha visão, da minha opinião, acho que é uma prevenção, porque todas as mensagens espíritas é justamente para isso. Então, nós estamos muito gratos pela sua presença, retorne o mais rápido possível. Espero que esse menino Alberto te convide mais vezes, né, para que a gente possa realmente estar nessa mesa, nesse banquete, aproveitando os seus esclarecimentos, seu conteúdo doutrinário, né? E isso é que a gente mais precisa, para cada um fazer as suas reflexões, cada um seguir seu caminho. Mais uma vez, obrigado a todos que esteve aqui conosco. E agora nós vamos encerrar pedindo ao querido irmão Diego a prece de encerramento, por gentileza. Vamos lá, então. Jesus amigo, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do encontro contigo, com os conteúdos deste Evangelho segundo o Espiritismo que tanto nos esclarecem e nos orientam, mas que despertam também em nós, Jesus, o senso de responsabilidade, a consciência, para buscarmos mais segurança na nossa caminhada, para fazermos as trocas necessárias, Jesus, de valores, de posições, de sentimentos. E assim, mestre, buscarmos uma caminhada mais leve, apesar das dificuldades, mais sutil,
apesar de todos os enfrentamentos. E quem sabe, Senhor, uma caminhada mais suave, apesar de todas as dores que enfrentamos e que enfrentaremos ainda. Buscar sempre, Jesus, em Ti, como representação da boa vontade do Pai, da misericórdia, da justiça e do amor, para também, Senhor, reproduzirmos em nós um pouco desse amor, dessa justiça e dessa misericórdia, e compartilharmos com aqueles que estão a caminho conosco, independente das posições que se encontrem, do entendimento, das dificuldades, expressarmos, Jesus, um pouco de Ti nas nossas atitudes, mas expressarmos com integridade, com verdade, compreendendo as nossas imperfeições, mas nos fortalecendo cada vez mais no desejo e na vontade de sermos melhores do que estamos. Abençoa, Jesus, este grupo, a todos os seus benfeitores espirituais que o dirigem, aos irmãos encarregados deste trabalho no plano físico, e envolve ainda todos os nossos familiares, de todos nós aqui presentes, porque neste momento, Jesus, cada ponto onde nos encontramos, onde quer que estejamos, se torna uma extensão desta sala de estudos, onde o amor, a assistência indispensável, a harmonia, a vibração benéfica se faz presente, nos socorrendo e socorrendo aos nossos. E na certeza, Jesus, do Teu amparo e da Tua assistência amorosa, Te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e Te pedimos que fique conosco e nos dê sempre, Senhor, a Tua paz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, meu irmão. Um abraço Muita paz a para todos. Assim todos. seja.